vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e agora nós estamos começando mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a esse programa que é feito com todo carinho, especialmente para você e também para toda a sua família. Desde o início da história do povo de Deus, descrita no Velho Testamento, há um fenômeno que não se pode explicar simplesmente pela razão. O povo sempre cresce em meio a um cenário totalmente distorcido em relação aos desígnios do Senhor. Eu explico. No Egito, ao longo de mais de 400 anos, o povo cresceu e se fortaleceu em meio a outro povo com cultura e religião totalmente diferentes, mas sem se misturar com aquele povo. Assim é a igreja hoje. Ela cresce e se desenvolve em um mundo ao qual ela não pertence. A cultura, os hábitos, os valores, tudo é diferente daquilo que o Senhor Deus estabeleceu para um povo que se chama pelo seu nome. A igreja se destaca por sua beleza, por sua santidade, em meio a um mundo que jaz no maligno e que vive na escuridão do pecado. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para conversarmos sobre o livro de Cantares de Salomão, como o Senhor Jesus se apresenta para nós e como a igreja se destaca neste mundo. Logo após, no quadro Acessibilidade, conheceremos o método de audiocifras, criado para deficientes visuais e apresentado pelos nossos irmãos Fernanda Bonfim e Victor Daniel. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai nos ensinar as posições dos acordes e cifras do louvor ao lado de Deus. E na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, a professora Andréia Talma, dentro do tema Os Segredos do Livro de Cantares, vai falar sobre Jesus, a Rosa de Saron. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E a gente começa agora, então, o quadro Lições do Manaim, que é este momento dentro do programa Anunciando o Evangelho Eterno, onde nós temos a oportunidade de falar aqui sobre o que foi trazido na última Escola Bíblica Dominical. E aqui trazer mais alguns detalhes, ampliar e reforçar aquilo que foi tratado ali na última EBD da Igreja Cristã Maranata. E mais uma vez eu recebo aqui os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para juntos nós tratarmos dos assuntos da EBD. Daniel, Sérgio, sejam bem-vindos à paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. Pai do Senhor Josias, Daniel e a todos. Muito bem. Você está vendo aí aparecendo na tela um QR Code.
E você que está acostumado a assistir a esse programa já sabe do que se trata. É através dele, ou apontando a câmera do seu celular para ele, que você participa do nosso programa neste início do programa, nessa primeira parte, esse primeiro QR Code que nós estamos mostrando. Você participa falando da importância deste programa para a sua vida, para a vida da sua família. O que você acha desse programa? Você gosta dele? Você tem alguma sugestão? Até crítica, se você quiser a fazer. É só apontar a câmera do seu celular para ele e manda para nós uma mensagem. Seu aparelho vai ser redirecionado para o WhatsApp e ali você vai mandar uma mensagem. Nós vamos ler todas as mensagens e trazer algumas aqui no programa. Esse QR Code, naturalmente, vamos trazer para o próximo programa. E eu vou passar aqui, nós vamos passar para você aqui agora, algumas mensagens que foram enviadas das duas formas possíveis de você participar, por texto ou por vídeo. Você pode gravar um vídeo e mandar através desse WhatsApp que vai aparecer aí ao você apontar a câmera do seu celular. A primeira participação que nós vamos trazer aqui, ela vem de Petrópolis, no Rio de Janeiro, é da nossa irmã Sirlene Costa Araújo, e ela diz o seguinte: o programa Anunciando o Evangelho Eterno fortalece o ensino revelado e o objetivo da Escola Bíblica Dominical. Somos motivados a buscar mais a presença do Senhor em nossas vidas e compreender o plano profético de Deus. Uma outra participação vem de Altamira, lá no Pará, e diz o seguinte, a nossa irmã Sandra Novaes: o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido uma bênção para a nossa vida espiritual. As revelações na palavra são substanciais, nutrindo a nossa fé. Eu quero agradecer tanto a Sirlene quanto a nossa irmã Sandra, que enviou a mensagem. Mas eu vou trazer também aqui agora 2 vídeos que foram enviados. Você vai assistir junto comigo. O primeiro deles foi enviado pela nossa irmã, conhecida como Irmã Detinha. Ela é de Linhares, aqui no estado do Espírito Santo. E nós temos também um vídeo do nosso irmão Igor, que é de Ipatinga, Minas Gerais. Vamos assistir. Irmãos, a paz do Senhor. Eu sou a Irmã Detinha, aqui da Igreja da Conceição, bairro Conceição, ministério do pastor Alex Fernando Demo. E eu quero dizer que, na verdade, muitos ouviram o programa, né, Anunciando o Evangelho Eterno, que este programa, ele veio num momento muito oportuno, no momento ali da pandemia, onde estivemos afastados das nossas igrejas no corpo, mas espiritualmente e online. Então esse programa veio para trazer muita bênção, libertação, muita alegria, um alimento diário nas nossas vidas. E isso tem sido uma bênção muito grande. Pastor Josias, Daniel e Sérgio, sejam grandemente bem-aventurados a cada dia com esse programa e as revelações que o Senhor tem os dado. Deus abençoe grandemente e nós estamos aqui na oração. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Igor, sou de Ipatinga, Minas Gerais, Ministério Pastor Celso Edevandro, faço parte da caravana de Ipatinga. Nós viemos aqui falar o quanto que o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido uma bênção para as nossas vidas, através do aprofundamento da palavra, da escola bíblica dominical, da doutrina, que tem sido direção para as nossas vidas, e o quão esse programa tem sido uma bênção para nós. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, eu quero agradecer à irmã Detinha, ao irmão Igor, bem como os demais que enviaram as suas mensagens, daquelas que não trouxemos aqui, por exemplo, mas que nós lemos e agradecemos. Para nós nos alegra muito saber do testemunho, da experiência desse programa na sua vida, na vida de cada um de vocês. Lembrando, o QR Code está aí na tela, é só você apontar a câmera do seu celular e então você vai poder falar conosco através desse recurso do WhatsApp. Bom, vamos entrar então na questão do tema do programa de hoje, aquilo que nós vamos tratar nesse programa. E nós vemos o seguinte, isso está em todo o contexto do livro de Cantares, né? E a gente já vem falando sobre isso há semanas, né? Nós acabamos de entrar no 2º capítulo do livro de Cantares, há 2 expressões no primeiro verso já do 2º capítulo que tem um impacto muito grande, né? Tá ali claramente, e que eu vou pedir que vocês comentem sobre isso. Cantares capítulo 2, verso 1, nós vamos ler e diz assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Essa abordagem
quem fez, quando a gente faz a aplicação profética, a gente sabe que Cantares trata de um diálogo, né? Por vezes é o noivo quem fala, que aponta para Jesus, por vezes é a noiva quem fala, que aponta para Jesus. Para a igreja. Para a igreja, perdão, para a igreja. Tá certo, Sérgio. Nesse caso aqui, quem está falando e como é que nós podemos introduzir esse capítulo a partir dessas expressões que são abordadas aqui? Rosa de Saron e Lírio dos Vales. O capítulo 2 é aberto com a expressão do noivo, ou seja, profeticamente do Senhor Jesus, que ele vai falando, ele fala dele próprio, ou seja, daquilo que séculos depois Jesus representaria como homem, ou seja, o ministério dele, e acima de tudo como o Salvador, como aquele que veio ao mundo para dar a sua vida, para derramar o sangue em favor do pecador, para resgate e salvação. E encerramos o capítulo 1, como Josias falou, vários programas, e o capítulo 1 mostra profeticamente, aponta profeticamente para o início da igreja, o derramado do Espírito Santo, o Pentecoste. E o capítulo 2 já vai apontar para a igreja no seu momento profético do arrebatamento, né? O momento, o final da igreja, né? Então essa expressão, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, é mais outra declaração do noivo celestial, que é o Senhor Jesus, como o Sérgio disse, para a igreja, mostrando a beleza dele. Nós temos até, parece que tem imagens aí para mostrar, né? A gente vai mostrar aqui a imagem de um vale florido, de um vale com rosas, né? Para que se tenha uma ideia do que quando Jesus usa, ou quando essa expressão, quando a palavra de Deus traz expressão, a gente fala Jesus pela tipificação aqui, mas quando a palavra de Deus usa essa expressão, né, para que se tenha uma ideia da beleza daquilo que está sendo trazido. Porque Saron é um vale lá em Israel, por isso que é chamada a rosa de Saron. E ela não era só de cor avermelhada, havia outras cores, mas o que destacava mais desse vale é exatamente as flores mais avermelhadas, não é? E o lírio dos vales também, apontando para o Senhor Jesus, mas também para a igreja, não é, Sérgio? Que ele nasce no charco, o lírio. Isso. Agora, a rosa de Saron, dentro dessa predominância da cor avermelhada, mostrando aquilo que seria o grande recurso que veio dos céus em favor do homem, que foi o sangue. O sangue que Jesus derramou na cruz, porque quando Jesus é levado à cruz, abre-se naquele momento uma porta para a salvação. Perdão de pecados, vida eterna, libertação. Então, o sangue de Jesus tipificado nesse conjunto, na rosa de Saron. Então, é como se o Senhor Jesus estivesse sendo qualificado profeticamente muitos séculos antes. Eu sou aquele que derramei o meu sangue para a salvação do homem, naturalmente também principiando o derramar do seu Espírito, que aconteceu alguns dias depois e que trouxe para a igreja, para o homem, essa bênção de poder ter comunhão com o Senhor Jesus na pessoa do seu Espírito. E se pudermos, né, Josias, a produção colocar também a imagem do lírio, porque também há um aspecto profético extraordinário, aí está a imagem. Porque o lírio, geralmente, ele nasce no charco, isto é, no lodo. Então, o charco fica embaixo, o lodo, né, a impureza, a sujeira, mas o lírio, ele aflora, ele nasce em meio a todo esse ambiente hostil e destaca a sua brancura,
a sua pureza, a sua santidade. Assim é a igreja fiel. Neste mundo, nesse charco que é o mundo, né, de lodo, de impureza, de pecados, mas há uma igreja fiel, destacando a santidade, a bênção do Espírito Santo na sua vida, a beleza da santidade de Jesus na vida dela. É glorioso esse aspecto profético. Então nós podemos dizer que quando o Senhor Jesus fala lá profeticamente em Cantares, eu sou o lírio dos vales, ele está falando da igreja, porque a igreja é o corpo dele. Exatamente. A igreja é o corpo do Senhor Jesus. Ele é a cabeça, o governo, a igreja é o seu corpo. Então, é uma igreja que, como Jesus, é pura. É uma igreja que é sem mácula. É uma igreja que serve ao Senhor em santidade. E observe-se a conexão profética que se pode fazer entre a rosa de Saron e o lírio dos vales. Porque você abordou bem que na predominância avermelhada, que fala do poder do sangue de Jesus. Então, através do poder do sangue de Jesus, a igreja foi limpa, lavada, liberta dos pecados, para mostrar a brancura, a santidade, né? A bênção do Espírito Santo na vida dela. Glória a Jesus. Há sempre uma interligação, né, clara entre aquilo que a palavra traz e aquilo que profeticamente se apresenta, do ponto de vista da igreja, da relação da igreja com o Senhor Jesus, né? E eu quero chamar a atenção aqui e falar para você o seguinte: nós trouxemos aqui um vale florido, né? Não é que aquela é a rosa de Saron, é uma imagem ilustrativa, para você ter uma noção do que é um vale florido e que chamava a atenção na sua beleza em Israel. Mas falando sobre o sangue de Jesus, e, aliás, o clamor pelo sangue de Jesus é uma doutrina vivida pela Igreja Cristã Maranata, é uma experiência vivida pela Igreja Cristã Maranata, e é algo bíblico. Nós estamos falando sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é tipo do sangue de Jesus, que é vertido na cruz do Calvário, e tipo do Espírito Santo. E através do Espírito Santo é que o homem passou a ter a condição, né? Quer dizer, o Senhor Jesus é aquele que, por sua morte, nos deu a bênção da salvação, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, como Ele mesmo disse, né? Mas o que nos faz ter o alcance da voz do Senhor é a operação do Espírito Santo. Amém. Então, como você falou, né, Sérgio, na hora da sua abordagem, né, o derramado sangue de Jesus tem uma tipificação do derramar do Espírito Santo sobre a igreja, que aconteceu 10 dias depois, ali quando Jesus foi assunto aos céus. 50 dias. 50 dias depois da morte de Jesus. 10 dias depois, 10 dias depois que ele foi exato, assunto aos céus. Correto. É isso? Então, vamos trazer isso na palavra. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, falamos sobre o sangue de Jesus, né? O véu que se rasgou de alto a baixo, a carne de Jesus que foi lacerada ali para que o Espírito Santo fosse derramado, o sangue de Jesus como meio, né? Através desse sangue que nós, embora pecadores, temos ousadia para entrar na presença do Senhor. Glória a Deus. E a outra expressão que vocês trataram já aqui, de lírio dos vales, nós vamos ler o texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 2, que diz o seguinte: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Também um texto que fala diretamente, inclusive, com aquilo que nós estamos abordando, né? A santificação da igreja, como Daniel colocou, a santidade da igreja em meio ao charco, que é o mundo, né? E a relação da igreja noiva com o marido, com o noivo, que é o Senhor Jesus. E reforça, os textos reforçam aquela interligação que o Daniel mencionou, o sangue de Jesus e a pureza da igreja. Uma coisa ligada à outra. Uma coisa gera a rosa outra. de Saron, exato, e o lírio dos vales. Glória a Jesus. Bom, há um aspecto que me chama muita atenção, particularmente,
inclusive esses dias eu comentava isso com a minha família em casa, né, sobre uma experiência bíblica, e aqui vocês vão me permitir um pouquinho sair desse contexto que nós estamos abordando aqui, só para ilustrar, né, mas me chama muita atenção o povo de Israel, que passou 430 anos no Egito, não havia ainda o culto, não havia o templo, e esse povo passou gerações incólumes, sem se misturar com o Egito, sem se misturar com a cultura, sem se misturar com a religião, com os costumes, com os valores. Houve uma manutenção, né, da essência do projeto de Deus no meio desse povo, que de uma família, que era a família de Jacó, se tornou uma grande multidão, que foi aquele povo que saiu do Egito 430 anos depois. Então a igreja, ela tem essa característica, né, de manter a beleza, a santificação, se preservar em meio a um ambiente hostil, nós podemos assim dizer, ao projeto, né? Nem que não seja hostil à igreja, é hostil ao projeto de Deus. Muito hostil a propósito. Que absolutamente. Especialmente que nós temos estudado, porque é a igreja que enfrenta oposições. Era essa expressão, a oposição, a expressão que a gente usa muito, né? São as oposições que nós, como crentes, enfrentamos, porque, na verdade, Daniel, nós somos, a igreja, os servos, as servas de Deus, são desafiados na sua fé a todo tempo. Exatamente. Juntamente a essas oposições, nós podemos até dizer, sem estar se forçando nada, os ataques aos valores bíblicos, às balizas que Deus estabeleceu na sua palavra para a família, para a relação do homem com ele, não é? Então é como o lírio mesmo no meio do charco. Você manter a brancura do lírio, não é? Sem manchar. Sem macular. Daniel, é um milagre. É o lírio em meio ao charco. Vamos ler Cantares, capítulo 2, verso 2, para a gente incluir aí um outro elemento. Qual o lírio entre os espinhos? Quer dizer, o texto ele começa além do charco, que é aquilo que macula, aquilo que cheira mal, aquilo que é cheio de impureza. Pode respingar. Exatamente. Além disso, ainda tem os espinhos, não é isso? Sim. Pode falar, Daniel. Além do charco, né, ainda tem os espinhos, que fala do pecado, ou dos pecados, para ferir, para contaminar o lírio. A mesma coisa, a mesma situação da igreja no mundo que aí está, né? Os espinhos tentando ferir a santidade da igreja, né? A sua pureza, mas há uma igreja que permanece pura, como diz o texto lá em Coríntios, né? A virgem pura, separada do mundo, enfrentando o charco, os espinhos, mas testemunhando da beleza, da santidade, da operação do Espírito Santo na sua vida. E esses espinhos que vêm para contaminar e ferir a igreja e a sua fé, podem se apresentar de maneira explícita, é aquilo que todo mundo vê, isso não é de Deus, eu tenho que fugir disso. Ou de maneira subterrânea. Sutil, né? Sutil, disfarçada, vem com conceitos, com ideias, aquela coisa pequenininha, mas que vai batendo na fé e na consciência de pureza da igreja. Eu me lembrei aqui, Sérgio, se vocês me permitirem, essa expressão, qual lírio entre os espinhos, eu me lembro, assim, veio assim meu coração, e até confesso aos irmãos assim que me quebranta um pouco, é o Senhor Jesus na cruz, com a coroa de espinhos. Ali estava o lírio. Amém. O homem puro, perfeito, sem mancha, sem pecado, sem maldade. Ali estava o lírio de Deus. Olha, Jesus.
e a coroa de espinhos levou sobre si os nossos pecados. Amém. Né? Ele se Eu permitiu. me lembrei, assim, fiz essa ligação. Essa ligação. Lírio entre os espinhos e o Senhor Jesus. Se permitiu ser ferido pelos espinhos para que eles não nos ferissem. Né? Amém. Para que nós Glórias fôssemos a preservados Deus. dele. Bom, há um texto no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 16, que fala sobre isso, que responde de maneira clara e bíblica, né, diretamente da palavra, a essa situação. Não são do mundo, e aqui fala da igreja, como eu do mundo não sou. Então é uma igreja que está aqui, mas não é daqui. Né? É porque Jesus, como homem, que às vezes a pessoa fala de Jesus, aí ele está à destra de Deus Pai. Sim, claro que está. Mas aqui no mundo, ele veio como homem, como nós, chamado do Filho do Homem. Ele passou por tudo que nós passamos e venceu. Por quê? Porque ele esteve no mundo, mas nunca foi do mundo. Glória a Jesus. Continuou a ser um cidadão celestial. Essa mesma bênção Deus tem para a igreja. Venceu a carne, Amém. venceu o mundo, o adversário e a morte. Glória a Nos Deus. dá a vida eterna. Glória a Jesus. Vamos lá, vamos continuar no verso 2, agora na continuação do verso 2, para vocês me explicar para os nossos irmãos e todos aqueles que nos assistem, o significado desta expressão, que é a continuação do verso 2, né? O verso 2 começa dizendo qual o lírio entre os espinhos e termina dizendo o seguinte: tal é a minha amiga entre as filhas. Por que o Senhor compara a igreja e usa essa expressão minha amiga? Chamando a igreja de amiga, Daniel. Olha, observe, a igreja, quando ela dá lugar ao governo, ao domínio, à direção, à revelação do Espírito Santo, ela se torna, então, amiga, além de noiva, amiga do Senhor Jesus. E ele disse uma frase nos evangelhos: já não vos chamarei mais servos, mas amigos. Nós estamos com esse texto no ponto. Vamos ler, porque aí vocês aproveitam e fazem a associação. João 15:15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz do seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. É amizade entre a igreja e o Senhor Jesus, porque é uma intimidade. Jesus se revela à igreja, a igreja fala com o Senhor. Uma relação ele de confiança. Responde, exato, ele comissiona a igreja. Agora, algo que me chama a atenção nesse texto, sempre que eu leio, é porque, apesar de Jesus ter dito, não vos chamarei servos, nós no dia a dia usamos muito essa expressão. Eu sou um servo de Deus, você é uma serva de Deus. E eu creio que é porque, apesar de Jesus nos chamar de amigos, nós somos tão necessitados, tão dependentes, temos as nossas dificuldades, que nós nos consideramos servos no sentido de que, se não for o Senhor... Né? Dependência dele. Na dependência dele. Glória a Jesus. Bom, vamos continuar. Vamos agora para o verso 3 de Cantares. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao paladar. Eu vou fazer uma provocação aqui. Lá no Éden ninguém falou de maçã. Não existe isso na Bíblia. Às vezes as pessoas fazem essa associação que não tem nada na Bíblia dizendo que era maçã. Era um fruto. A Bíblia diz que é um fruto. Mas aqui a palavra faz questão de dizer que era uma macieira, né? É a árvore que dá a maçã. Qual o significado dessas expressões? Observem, Josi, nós não somos especialistas em fruticultura, essas coisas. Mas essas expressões a gente lê, pesquisa, e muitos sabem disso, que a maçã é um dos alimentos mais completos que existe, não é? Então, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado. Então, a igreja falando o seguinte, que Jesus, para ela, é o alimento perfeito, é o alimento completo, porque alimenta não só o intelecto, mas alimenta
a alma supre as necessidades do homem, do coração do homem. É por isso que quando o homem descobre quem é Jesus, o que Jesus pode fazer pela sua vida, que você acabou de dizer, salvação da alma e a ação, a providência de Deus nas demais questões da vida, quando o homem descobre isso, ele vê que essa macieira, ou seja, a árvore, eu sei, no mundo tem muita coisa para se apegar, para quando você vê Jesus, não é muita coisa, né? Não é algo qualquer. Não é mais um. E quem conhece, Sérgio, uma plantação de maçãs, ao longe já percebe há maçãs por aqui, ó. Há macieiras por causa do perfume. Que coisa, hein? Que se exala. Assim é o exalar da igreja, né? O ambiente que ela desfruta do odor, do perfume da salvação. Não é por outra razão que quando nós aceitamos Jesus e vivemos na presença dele, nós não queremos mais nada acima dessa experiência de salvação. Nós queremos estar com o Senhor, falar com ele, ler a palavra, estudar, participar da doutrina. Nós queremos cantar louvores. É essa a nossa vida. E é um versículo assim, muito profundo, porque além de alimento, ali fala de descanso. Desejo muito a sua sombra. Na hora que o sol está quente, o sol das lutas, nós temos uma sombra para nos refrigerar. Debaixo dela é me assento, é a paz. E Jesus fez esse apelo. Vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus é o descanso para o homem, o verdadeiro descanso. É uma sombra que a Bíblia chama de a sombra do Onipotente. Glória a Deus. E sob ela nós podemos descansar, né? Na sombra do Onipotente. Bom, é um alimento, como vocês disseram, completo. É um alimento doce ao paladar, né? A doçura da palavra, como ela, além de alimentar, porque pode ter um alimento que, de fato, alimente o corpo, mas que seja insosso, que seja sem sabor. Só uma observação, Jô, desculpa. A palavra na letra é sem sabor, mas a palavra na revelação do Espírito é fruto doce. Glória a Deus. O que alimenta a alma do homem. Glória a Jesus. Bom, João capítulo 6, verso 51, nesse texto o Senhor Jesus, ele deixa claro que ele é esse alimento, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pelo mundo. É maravilhoso conhecermos esse alimento e experimentarmos desse alimento. É preciso experimentar dele. Amém. Aquele que experimenta, ele sabe o sabor que tem. Olha, Jesus. É a palavra do Senhor. Bom, é o pão para a vida eterna. Amém. O pão desta vida é o pão que perece, mas Jesus é o pão que permanece, né? Glória a Jesus. Chegando ao final do quadro, chegou aquele momento. O relógio de Josias. O meu relógio Chegou aquele momento, Daniel, que a gente sempre pede que você traga uma palavra para os nossos irmãos que estão nos assistindo, fazendo uma aplicação disso que falamos na vida daquele que nos assiste. Amados, falamos, o tempo é pouco, mas abordamos aqui coisas gloriosas, maravilhosas. É um privilégio muito grande podermos tratar desses assuntos tão profundos a respeito da relação da igreja com Jesus, do Senhor Jesus com a igreja. Falamos no final agora do pão vivo, que é o Senhor Jesus. Aquele que tem tudo que eu, que você, que sua família precisamos. Jesus nos dá salvação, libertação, paz, alegria. Quando um coração aflito e oprimido o aceita, o recebe, esse coração é consolado e transformado, encontra alívio e também descanso. O Senhor Jesus se torna, e Ele é, a nossa real razão de viver, retirando as ansiedades e as aflições,
mesmo nas lutas, aqueles que têm a experiência da salvação, os seus corações têm a bênção da paz. Vamos continuar firmes nesta caminhada. E aqueles que nos assistem pela primeira vez, que não têm uma experiência ainda com o Senhor, há um convite. Aceite o Senhor Jesus. Ele é o pão da vida para alimentar a sua alma e te trazer vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, a gente está chegando ao final do quadro, né? Continuamos com o programa, mas chegando ao final deste quadro. E agora, nessa parte final, a gente traz alguns comentários que nos foram enviados. Eu vou explicar. Mais uma vez está aparecendo um QR Code na tela que é diferente daquele primeiro lá do início do quadro, tá? Aquele primeiro é para você falar da experiência que você tem com o programa. Esse agora é para você nos ajudar a fazer o programa da semana que vem. O que você tem que fazer? É simples, aponta a câmera do seu celular para ele, se você já está sabendo. E quando o sistema operacional abrir o WhatsApp, ele vai abrir com uma questão. Então, quando você responder, você nos ajuda, a partir da sua resposta, a montar, estruturar a próxima edição do quadro Lições do Manaim. É só apontar a câmera do seu celular e você vai ver que questão é essa. E nós vamos trazer aqui agora alguns comentários que foram enviados dos irmãos que fizeram isso na semana passada para que nós montássemos essa edição do quadro Lições do Manaim. A primeira que nós vamos ler, o primeiro comentário é de Ronaldo Albuquerque Lemos, que ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele diz o seguinte: o capítulo 2 de Cantares mostra com clareza a definição histórica, profética e doutrinária da Igreja Fiel em seu momento final. As designações proféticas Rosa de Saron e Lírio dos Vales apontam para a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Obrigado, Ronaldo Albuquerque, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Juraci Silva, que é do Rio de Janeiro, na capital, escreve o seguinte: a aplicação profética desses dois elementos de Cantares 2:1 são Rosa de Saron, flor de cor vermelha, apontando profeticamente para o poder do sangue de Jesus, e Lírio dos Vales, flor de cor branca, apontando profeticamente para a santificação da igreja pela operação do Espírito Santo. Agradeço ao Ronaldo, agradeço a Juraci Silva pela participação de vocês. E, mais uma vez, eu lembro que o QR Code está aí na tela. Você pode apontar a câmera do seu celular para ele e participar do próximo programa. A gente vai ler todos os comentários, escolher alguns para trazer aqui, para que possamos compartilhar com vocês, tá certo? Contamos, então, com a sua participação. Queridos, chegamos ao final do quadro. Foi, mais uma vez, um grande prazer estarmos juntos aqui. A paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor Josias, Daniel e a todos. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. Audiocifras. Você já ouviu essa expressão? Isso significa o seguinte: esse é um método que foi criado para oferecer a nossos irmãos que são cegos, ou até mesmo para aqueles que são portadores de algum nível de deficiência auditiva, a condição para aprenderem a tocar instrumentos musicais. E você vai entender direitinho isso agora e como funciona no quadro Acessibilidade, com a apresentação de Fernanda Bonfim e Vitor Daniel, que fazem parte do grupo de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata. Irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Nós queremos apresentar um dos trabalhos de acessibilidade, que é o Audiocifras. O que é o Audiocifras? O Audiocifras é um método que foi criado para auxiliar os nossos irmãos com deficiência visual a tocar os louvores cifrados. Como os nossos irmãos aprendiam? Eles decoravam toda a letra do louvor, decoravam a cifra, eles identificavam sozinhos quais os acordes estavam sendo executados ou com a ajuda de algum irmão da sua igreja, e eles relataram para a gente muita dificuldade para entender o que era falado enquanto o louvor era executado. O método de audiocifras consiste no áudio do louvor, ele é executado e nós vamos lendo a cifra para a pessoa de forma um pouquinho antecipada para que ela tenha conhecimento do acorde que vai ser executado. Então, de forma simultânea, a cifra ela é narrada e o louvor ele é executado. Nós vamos apresentar para os irmãos um exemplo de um hino em audiocifra, que é o louvor Pela Fé Eu Caminho.
Pela fé eu caminho, tonalidade Ré, ritmo, balada. Mi menor, Lá, Ré, Lá, Ré, Si menor, Mi menor, Lá com sétima, Lá, Ré. Amém, irmãos? Essa audiocifra aqui é uma audiocifra na velocidade normal, no andamento normal. Nós teremos também a audiocifra em velocidade reduzida, em que é para os irmãos pegarem o louvor, aqueles que estão aprendendo, e também o louvor em declamação, que é a declamação em forma de poema, onde tem só a letra, sem os instrumentos, para que os irmãos possam aprender a letra do louvor. Sobre a produção da cifra. A confecção do material atualmente ela é feita numa edição de áudio em que nós pegamos o louvor e adicionamos individualmente cada nota, cada acorde da cifra. Nós buscamos também uma maneira de automatizar, estamos trabalhando nisso, automatizar a produção das audiocifras para que possamos ter isso de uma forma mais rápida. Em desenvolvimento nós temos, além do audiocifra, nós teremos também o áudio dos ritmos, em que será a descrição do ritmo com exemplos, e áudio dos acordes, que é também a descrição dos acordes, tanto de violão quanto de teclado. O audiocifras ele ampliou a instrumentalidade também dos irmãos, dando a possibilidade de integração maior nos cultos, tanto onde o irmão aprenderá e saberá o louvor que está sendo tocado, quanto também nos grupos de louvor, tanto cantando em voz, como os instrumentistas. Às vezes ele não conhecia o louvor, era difícil para ele pegar aquele louvor, acompanhar o ritmo da igreja. Agora é uma ferramenta que pode ter acesso a isso. É tão importante a instrumentalidade dos nossos irmãos, nós queremos deixar aqui registrado o exemplo da nossa irmã Fanny Crosby. Ela, na sua infância, ela ficou cega e ela compôs mais de 8.000 louvores. Dentre eles, os que nós cantamos na igreja, conhecemos tão bem, Quero estar ao pé da cruz e Que segurança tenho em Jesus. Então, a importância de nós fornecermos aos nossos irmãos as ferramentas para que eles possam desenvolver sua instrumentalidade em toda a sua amplitude. Então, irmãos, onde nós encontramos esse material? No site do Instituto ICM, o site é institutoicm.com.br. Nós teremos o site assim, essa é a aba inicial do site. Nós clicamos em área de interesse, acessibilidade e audiocifras, louvores em audiocifras, assim. Essa é a primeira barrinha aqui da parte de acessibilidade. Irmãos, lembrando também o nosso e-mail para qualquer dúvida, tanto sobre o audiocifra ou contra outros assuntos de acessibilidade, nós temos o nosso e-mail acessibilidade@presbiterio.org.br. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Hoje a tia Janaína vai ensinar a quem está aprendendo a tocar o teclado. Ela vai falar sobre quais são as posições dos acordes para aprendermos o louvor ao lado de Deus. E você já sabe, para conseguir tocar este louvor, você vai pegar o seu instrumento e agora nós vamos aprender. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Você já está sabendo da novidade, certo? Mas se você ainda não está sabendo, eu vou te contar. O quadro Perfeito Louvor está visitando as igrejas para vermos o desenvolvimento das classes. Nós tocamos juntos e colhemos também os testemunhos. Tem sido uma bênção. Estivemos visitando as igrejas Ulisses Guimarães 2 e Ilha da Jussara 3, que estão no ministério do pastor Jorge dos Anjos. E nessa visita vivemos momentos maravilhosos. Vamos assistir?
Deus! Vocês viram que no teclado tinha um adolescente tocando? Tinha sim. Ele é o Pedro Henrique, de 13 anos. Ele é fruto do quadro Perfeito Louvor. Que bênção, não é mesmo? Agora ele vai contar um pouquinho para nós como foi a sua experiência. A paz do Senhor, irmãos. Eu estou aqui com o Pedro Henrique, da Igreja Ilha da Jussara 3, que está no ministério do pastor Jorge dos Anjos. E olha que maravilha, Pedro já está tocando instrumento teclado e é fruto do projeto do Perfeito Louvor que nós tivemos num tempo tão difícil da pandemia. E ele vai agora dizer para nós como foi a experiência dele com o quadro Perfeito Louvor e também em aprender teclado. No começo foi um pouco difícil, né? Mas minha professora me ajudou muito, e também no louvor. E as aulas ajudou também. E depois foi só desenvolvendo, tocando na igreja. Glória a Jesus! E hoje você tocou aqui para nós durante o culto, não é mesmo? Para a honra e glória do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para todas as classes, também para o Pedro Henrique, que continue estudando. Vocês são instrumentos nas mãos do Senhor. Um abraço para vocês. Agora, sem demora, vamos rapidinho para a aula. Adolescentes, tecladistas, estão preparados? Vamos então conhecer a posição dos acordes, as cifras. Agora vamos conhecer a posição dos acordes, vamos conhecer as cifras. Todas essas cifras nós já aprendemos. Agora vamos somente recordar. G, Sol maior, Sol, Si, Ré. D, Ré maior, Fá sustenido, Lá, Ré. C, Dó maior, Sol, Dó, Mi. AM com sétima, Lá menor com sétima. Olha a sétima da escala de Lá, Sol, Lá, Dó, Mi. D7, Ré maior com sétima, Fá sustenido, Lá, Dó, que é a sétima da escala de Ré, e a nota Ré. Vamos ver agora no teclado. G, D, C, AM com a sétima, D e D com a sétima. Agora nós vamos conhecer a partitura. Nós já vimos nas aulas de escaleta e flauta doce sobre a melodia. Nós teremos então um mesmo arranjo. Estamos no tom de Sol maior, com o Fá sustenido. Temos 4 tempos para cada compasso. Aqui embaixo, para facilitar, estão os nomes das notas, mas nós também já estamos conhecendo a posição de algumas notas. A tia colocou o dedilhado para facilitar. E aqui embaixo, os tempos. Mas atenção, o primeiro tempo e mais meio tempo, 1,5, serão de silêncio. Nós vamos ter pausa de semínima e pausa de colcheia. Então, o primeiro acorde vai estar no primeiro tempo, no segundo compasso. Então, quem vai iniciar é a melodia, a mão direita. Aí vamos dar o acorde de Sol maior, sozinho a mão esquerda, depois que nós vamos tocar na direita. Depois nós vamos dar o acorde de Ré maior, D, também está no tempo da ligadura. Então, 2 tempos aqui no acorde de Ré. Aí nós vamos tocar o acorde de Dó maior, C, no primeiro tempo também. Olha, mão esquerda sozinha, porque a nota está cortada, é uma ligadura. Depois, juntinho com a nota Dó, o AM com sétima. Depois, nós vamos fazer o acorde de Ré maior, D, no primeiro tempo. Segurou 2 tempinhos, vai vir o Ré maior com sétima na direção do terceiro tempo.
Amém? Então agora a tia vai solfejar a nota e bater o acorde. Vou começar contando 1 E, vou solfejar e a minha mão esquerda vai estar tocando os acordes, as cifras. 1 e sol, sol, lá, si, do, lá, si, lá, sol, do, si, do, lá. Agora nós vamos ver sobre a melodia, mão direita. Nós já aprendemos então 1,5 de silêncio. Aqui temos a ligadura, nós vamos prolongar o som desta nota. Não será uma pausa, temos que segurar este som. Aqui também, novamente, novamente no final. Lembrando que o último tempo será uma pausa de semínima. Então vamos lá. 1 e sol, sol, lá, si, do, lá, si, lá, sol, do, si, do, lá. Agora vamos ver no teclado. 1 e como eu comentei nas aulas passadas, este louvor está sendo ensinado para todos, em especial para os adolescentes. E através desse louvor, vamos aprender novas técnicas e dinâmicas, amém? Estudem bastante, eu confio em vocês. Próxima aula, vamos juntar as mãos, combinado? Antes de terminarmos as classes, todos nós vamos expressar a alegria da nossa alma. Vem você também expressar junto conosco essa alegria, dizendo: Maranata, o Senhor Jesus vem! Em uma vinha costumam-se plantar rosas. Você sabe por quê? Pelo fato de que elas são sensíveis às pragas e morrem primeiro para que as vides não sofram e tenham vida. Assim é Jesus para nós. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós, a sua vinha, não morrêssemos e tivéssemos vida eterna. No livro de Cantares de Salomão, o Senhor Jesus, que é o noivo, se compara à rosa de Saron, de cor vermelha, que tipifica seu precioso sangue aspergido na cruz do Calvário. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Andréa Talma vai falar sobre o tema Jesus, a rosa de Saron. Saudamos as crianças, intermediários, adolescentes e a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar o nosso estudo sobre os segredos do livro de Cantares. Já vimos que esse livro nos revela o maior amor deste mundo, que é o amor do noivo Jesus pela sua igreja, a noiva. Na aula de hoje, vamos aprender sobre a rosa de Saron. Vamos ler a palavra de Deus? Lá no livro de Cantares, no capítulo 2, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Aleluia! No texto que lemos, o Senhor Jesus se revela a sua noiva, a igreja, como a rosa de Saron, uma flor muito simples, mas muito bonita. Após o inverno e quando chegava a primavera, era muito comum que em Israel brotasse uma flor em tom vermelho, chamada rosa de Saron. Quem olhava para as campinas não via a terra, só via a rosa de Saron, que cobria todas as campinas como um tapete. Vocês querem ver? Olhem só aqui no slide. Estão vendo a rosa de Saron? Olha que tapete lindo que ela formava. Que maravilhoso é esse segredo que o Espírito Santo quer nos revelar. Jesus é a rosa de Saron.
Mesmo sendo filho de Deus, ele deixou a sua glória e se fez homem, um homem simples para nos dar a salvação. Ele derramou o seu sangue, o seu Espírito Santo sobre a sua igreja. Por isso, Jesus se apresenta como a rosa de Saron, como o caminho, a verdade e a vida. Olhem só aqui, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, que maravilha! Jesus é o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Ele é o único que nos revela a verdade e só em Jesus alcançamos a vida eterna. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ver aqui Jesus, olha aqui o caminho. Quem é o caminho? Respondem aí em casa. Jesus, isso mesmo, aleluia. Agora, o que representam as campinas de Israel cobertas pela rosa de Saron, como se fosse um tapete vermelho? O que elas representam? Profeticamente, representa o derramar do Espírito Santo sobre a igreja nessa última hora, nos preparando para o arrebatamento. Vamos ver aqui no slide, olha só. As crianças, o pastor, eles estão na igreja em comunhão, cheios do Espírito Santo. Que bênção maravilhosa! Agora vejam um detalhe. Uma flor simples, mas que cobre toda a terra. A terra fala do nosso coração. E o sangue de Jesus é o que cobre, apaga os nossos pecados e nos dá uma vida de comunhão com Deus. Se Jesus mora em nós, a mentira, as palavras que não agradam a Deus, a rebeldia, a desobediência, não estão mais em nossas vidas, pois o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem olhava para a planície só via a rosa de Saron, não via a terra. E quem olha para o servo de Deus, fiel, o que ele vê em nós? Ele vê Jesus em sua vida, na minha vida, porque nós somos diferentes, pois quem nos dirige é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito está em nós, as pessoas só vão ver Jesus no nosso coração. O Senhor Jesus, ele se revela como a rosa de Saron, preparando a igreja para a sua partida. Ele derramou seu sangue sobre nós, o seu Espírito Santo, para nos preparar para o arrebatamento. Que maravilha! Olhem só as crianças aqui com coração alegres. Olha só, elas são diferentes porque elas são cheias do Espírito Santo. Aleluia! E que Jesus, a rosa de Saron, ela possa morar nos nossos corações. Olhem só, as crianças aqui, e eu vou perguntar para vocês, vocês querem fazer parte do Jardim de Deus? É só levantar a mão, eu quero. Você também quer? Então, nós queremos fazer parte desse povo que em breve vai morar com Jesus na eternidade. Maranata, o Senhor Jesus vem. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno.
Em todas as edições, nós sempre chamamos a atenção de um projeto da Igreja Cristã Maranata que chama a atenção de todas as pessoas que ouvem falar dele e que ele pode beneficiar, inclusive, a você. Sabia disso? É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. É simples de participar dele, você vai ter apenas que fazer uma ligação. E outra coisa, tá? A ligação é gratuita e pode ser feita sempre que você precisar. O número é esse que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. A pessoa que vai te atender vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida, vai orar por você, que coisa boa. E tudo isso totalmente gratuito. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número. Se você não quiser digitar o número, é só apontar a câmera do seu celular para ele e seu aparelho já será redirecionado automaticamente para essa ligação. E nós não vamos pedir para você, eu quero deixar isso bem claro, qualquer contribuição financeira. Não vamos pedir oferta, que você deposite, faça Pix, nada disso. É tudo de graça mesmo. E você pode ligar sempre que você desejar. Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e também sobre os nossos projetos? É fácil. Acesse as nossas redes sociais e baixe os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e também da Rádio Manaim. Lá você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e ainda pode compartilhar os conteúdos que estão postados ali. No canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, nesse canal que você está assistindo, você tem muitas programações, muitos conteúdos, mas um deles, ele é especial e eu quero te convidar para não perder. É a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã em ponto. Anote aí na sua agenda, tá bom? Guardamos você lá. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez, de volta aqui. Maranata, o Senhor Jesus vem! Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom. E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elô, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa Anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte.
para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.